Senhor está fazendo um convite nessa noite para você. Vem. Quero convidar você a fechar os seus olhos, porque Jesus está aqui. Aleluia. O Santo dos Santos está aqui. O grande eu sou está aqui. O Deus de misericórdia está aqui nesse lugar. Ele está te convidando, vem. Vem, porque nessa noite eu quero te envolver com o meu amor. Vem, porque nessa noite eu quero te envolver. E vem do jeito que você está. Não importa se você está em pecado, se você está errado, se você hoje nem queria estar aqui. Não importa, mas vem. Se renda ao meu amor nessa noite, porque eu tenho algo para você. Eu quero falar com você nessa noite. Eu quero trazer você para perto de mim, porque eu te amo.
Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Antes de nós darmos continuidade, eu quero liberar uma palavra que enquanto nós estávamos ali, rezando, adorando, louvando a Jesus, o Senhor me deu. O Senhor me disse sobre a comunidade, André, que Ele estava alinhando algumas coisas que precisavam ser alinhadas com o coração dele. E o Senhor também me deu uma palavra que é o Salmo 149, eu vou liberar, vou dizer, ler esse salmo, que é para a comunidade. Cantai ao Senhor um cântico novo, ressoe seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em seu Criador, e exultem em seu Rei, os filhos de Sião. Em coros, louves o seu nome, canta-lhe salmos com o tambor e a cítara. Porque o Senhor ama o seu povo. Aqui eu vou adaptar, porque o Senhor ama a comunidade gerados pela Imaculada. E dá aos humildes honra da vitória. Exultem os fiéis na glória, alegram-se em seus leitos, tenha nos lábios o louvor de Deus, e nas mãos a espada de dois gumes, para tirar a vingança das nações pagãs, impor castigos aos povos, para lançar em ferros os seus reis, e por algemas em seus príncipes, executando contra eles o julgamento pronunciado. Tal é a glória reservada a todos os seus fiéis. Em nome de Jesus eu declaro sobre a comunidade gerada pela Imaculada, que toda a teia que Satanás estava armando contra a comunidade agora é desfeita, porque o Senhor dá vitória a essa comunidade, pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria e do Arcanjo Miguel. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor manda dizer que ainda que muitas coisas façam com que a comunidade venha querer murmurar, o louvor tem que estar sempre na boca de vocês, porque o louvor de vocês estremece o inferno e agrada o coração de Deus. Deus está dando à comunidade gerados pelo Imaculado uma arma, que é o louvor. O som de vocês chega ao trono de Deus, e Satanás ele bate em retirada quando vocês se reúnem para louvar. Aleluia. Amém. Amém, minha gente? Amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo, porque Ele está aqui nesse lugar. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Boa noite, minha gente. Boa noite. Amor e misericórdia a todos vocês. Eu sou Tiago Dutra, sou fundador da comunidade Exército de Maria, de Ribeirão Preto, pertinho de vocês. Dá nem na hora, é ou não é? Rapidinho nós estamos aqui, vocês estão lá. Estou muito feliz de estar aqui nesse lugar tão bonito. Quero tirar um monte de foto aqui. Cadê a menina da foto? Tira um monte de foto que eu quero atualizar o meu perfil. Uma foto de vocês. Não, tem lugar que não dá para atualizar, que dá, porque é bonito e tudo. Então vou aproveitar para atualizar a foto, é ou não é? Eu sou fundador dessa comunidade, que é uma comunidade de Maria e da Misericórdia, trabalhando com irmão de rua, com pessoa carente, com jovem, com família, fazendo um monte de coisa, tudo para Jesus ser exaltado, todo mundo se encontrar com Ele. Amém? Amém. Assim como a comunidade de Gerados pela Imaculada, somos apaixonados pela Mamãe do Céu. Vou levar essa imagem de um volta agora, não bobeia. Se sumir, vocês sabem onde está, mas não vai buscar. Amém? Eu estou aqui porque hoje começou as 7 semanas de cura, e eu dou glória a Deus por isso. Porque, gente, Deus sempre quer curar. Você crê nisso? Sim. Sim ou não? Sim. Deus quer curar. Sabe por quê, minha gente? Essa frase eu vou levar pro resto da minha vida. Deus cura porque faz parte da essência dele curar. Deus não cura as pessoas porque elas são boazinhas. Deus não cura as pessoas porque elas são legalzinhas. Não. Deus cura porque Ele é bom e faz parte da essência dele curar. Tem até pregador que não manja muito desse rolê de cura. Não é todo mundo que é chamado a trabalhar só com isso. Deus pode usar todos para curar. Deus pode usar você para curar. Mas a gente fala assim: não, Deus não cura às vezes a pessoa porque a pessoa precisa se converter primeiro. Não, Deus não cura os convertidos, Deus cura para a conversão. Porque era assim no Evangelho. Eu preciso me confessar. Gente, é claro que a Santa Confissão vai fazer você estar mais aberto para a cura. Mas, gente do céu, imagina você num rolê aqui em Araraquara, e aí você vai lá no SUS.
O pessoal da ginásio da Imaculada, pela Imaculada, vai lá no SUS, levanta um paralítico da cadeira de roda. O nome de Jesus é glorificado em Araraquara inteira. É ou não é? Porque era assim que acontecia no Evangelho. Então eu quero que você saiba que Jesus não cura os convertidos, mas Jesus cura para a conversão. E Ele cura não porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom. Ele é bom demais. Minha gente, Jesus, Ele quer salvar a humanidade. E o que for preciso fazer para salvar a humanidade, Ele vai fazer. Aliás, Ele já fez. Ele derramou o seu sangue lá no Calvário. E pelas chagas dele, eu e você já fomos curados. Aleluia! Minha gente, Ele já pagou o preço, está todo pago. Agora o que nós precisamos é usufruir da graça que já colocou na cruz. E no terceiro dia Ele ressuscitou. Nada pode segurar o nosso Deus. E nessa noite Ele está aqui no nosso meio, curando já a gente. Jesus está nesse lugar. E hoje Ele quer que você entenda que para você deixar Ele te curar, você não precisa estar limpinho, não, porque Ele vai te limpar. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que te limpa. Você acha que você engana Ele quando você peca? Não, Ele sabe exatamente como você é. Ele sabe o que você fez no verão passado e sabe o que você é capaz de fazer no próximo verão. Mas o que importa é que Deus quer salvar a humanidade. Infelizmente muitos não se salvam porque não aderem à salvação de Jesus. Mas nessa noite o Senhor quer curar os nossos corações, quer curar o nosso físico, quer nos libertar dos cativeiros que às vezes a gente se coloca, ou que o mal coloca a gente. Então, de fato, eu declaro e creio que essa noite é para nós uma noite de cura. Aleluia. Aleluia. Eu não gosto muito de pregar sozinho, tá? Eu tenho esse problema, sabe? Esse é um problema que eu não fui curado, eu não vou ser, não quero ser. Eu não gosto de pregar sozinho. Se fosse para pregar sozinho, eu pregava no espelho. Então, se uma palavra mexer com você, dá uma glória a Deus, aleluia, bate uma palma, sei lá, faz alguma coisa, mas não me deixe pregando sozinho nessa noite. Amém? Aí, isso. Não é sobre o pregador, mas é sobre quem está sendo pregado, que é Jesus de Nazaré. Não é sobre mim e a minha palavra, mas é sobre a boa nova do Evangelho. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, está servindo notebook não, pelo amor de Deus, gasta muita energia. Está servindo tablet, está servindo iPhone, Android, o que tiver. O Samsung Pocket, aquele Samsung pequenininho, está servindo. Mas a Bíblia de preferência, pega a sua Bíblia aí. No Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40. No Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vamos lá. Bendito é o teu nome, Jesus. Acharei, gente, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 40. Como eu falei para você, está servindo também a Bíblia do celular, tá? Fazer o quê, né? Tem que servir agora. Aproximou-se dele um leproso, suplicando de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceram dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação. O que é uma admoestação? É uma chamada de atenção. Vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, presta atenção nesse leproso, gente, ele merecia a costa, mas tudo bem. Este homem, porém, logo se foi e começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e de toda parte que não ter comigo. Vamos aplaudir a palavra de Deus, dá um beijo aqui. Então vamos lá, tinha um leproso, e esse leproso é curado por Jesus. Ó Jesus, se o Senhor quiser, eu quero. Se o Senhor tiver vontade, eu tenho coragem. Quer me curar, Jesus? Jesus falou: quero que seja curado. E a gente, quem era um leproso naquela
naquela época, presta bem atenção, os leprosos tinham que viver afastados da sociedade. Eles não podiam tocar ninguém, eles não podiam pegar na mão de ninguém, não podiam abraçar ninguém, não podiam estar no meio das pessoas. Esse era o leproso. O leproso, minha gente, ele tinha que rasgar as próprias vestes. Presta bem atenção nisso, presta atenção na vida do leproso. Ele tinha que rasgar as próprias vestes e gritar sobre ele mesmo: impuro, impuro, impuro. Eu sei, mas acho que São Francisco é maior que vocês também, né? É tão bonito pensar que São Francisco de Assis, ele tinha um coração tão apaixonado por Jesus, e ele se configurou de tal forma a Jesus que ele chegou a beijar um leproso. Não era nesse tempo, mas era um tempo que o leproso ainda era muito mal visto e não podia ter contato com as pessoas. Sabe por quê? Porque quem tem um coração curado não tem medo da lepra do outro. Quem tem um coração curado não tem medo, porque sabe que Jesus é aquele que transforma tudo. Gente, os leprosos naquele tempo de Jesus, eles eram impedidos de tudo, até de adorar a Deus, porque eles não podiam ir ao templo. Os leprosos daquele tempo não podiam ir ao templo, porque tratava de tradição judaica. Ir ao templo era para glorificar a Deus, para prestar culto a Deus. Eles não podiam nem adorar a Deus, nem isso eles podiam. E aí o leproso ouve falar de Jesus. Minha gente, imagina a fama de Jesus. Tá andando por aí em Galileu um homem barbudo, que eu já falei para vocês, não sei se já falei para vocês, mas já falei num monte de lugar do céu dos barbudos. Quem não tem vai ter que ter uma barba espiritual. As mulheres têm um desconto. E aí, minha gente, tem um barbudo por aí que anda por aí proclamando a boa nova. E onde ele passa acontecem milagres, prodígios. Tem gente sendo curada. E aí o coração do leproso começou a ter uma coisa que eu quero que o seu coração comece a ter agora: expectativa. Repete comigo assim: o coração do leproso começou a ter expectativa. E a gente tem que ter expectativa para as coisas de Deus. Por quê? A expectativa faz Deus corresponder àquilo que o nosso coração está esperando. Se você começar agora a criar expectativa, presta bem atenção. Se você começar agora a criar expectativa que Deus vai curar muita gente hoje, Deus vai responder essa expectativa sua. Agora você está sentado aí, pensando na Marta Bezerra, pensando no Pantanal, pensando em qualquer outra coisa, não vai rolar. Mas aí o leproso, ele tinha uma coisa, que era expectativa. Ele tinha o quê? Expectativa. Começa a ter expectativa aqui nessa noite, nós veremos milagres aqui. E aí a gente ouve de expectativa, e de repente ele se encontra com Jesus. E Jesus, quando ele se encontra com o leproso, ele tinha compaixão. Meu Deus, tem um pregador que eu conheço que ele fala: esse Deus não é gente, ele se fez gente, mas que coisa maravilhosa. Ele olha para o leproso e ele sente compaixão. Ao contrário de todo mundo que quando via um leproso fazia assim, né? Opa, leproso, corria. Jesus não. Ele sente muito mais que empatia, sabia? Jesus, ele sente muito mais do que empatia pelos leprosos, pelos doentes. O que é empatia? Eu olho para você e falo assim: não, pai, fala para você. Eu olho para você, pessoa imaginária, fala: você está sofrendo, entenda a sua dor, difícil. Não. A dor do outro era a dor de Jesus. A dor do leproso era a dor de Jesus. A sua dor é a dor de Jesus. Jesus olha para o leproso com compaixão. E no grego, quando vai falar dessa passagem, diz que Jesus, de uma certa forma, se agitava. Jesus, ao olhar para aquele leproso, o coração dele começou a se agitar. O coração de Jesus começou a se agitar, porque a dor daquele leproso, ele não somente entendia aquela dor, mas a dor dele era a dor de Jesus. Foi para isso que ele veio, minha gente. Ele veio para curar os leprosos. Quem são os leprosos de hoje? Tem muitos leprosos. Primeiro a lepra do corpo, os doentes, e depois a lepra do coração, os pecadores. Quando a gente às vezes sabe que uma pessoa tem uma fraqueza, a gente quer fugir dela, e Jesus, muito pelo contrário, quer chamar ela para perto. Por isso que para a cura acontecer,
acontecer, é preciso uma coisa: confiança na misericórdia de Deus. E é por isso que a gente tem que parar de pensar que a cura é um prêmio, porque a cura não é um prêmio, a cura é uma graça, e graça significa favor e merecido. Você não merecia, mas Ele morreu na cruz por você. Você não merecia, mas Ele já te salvou na cruz do Calvário. Basta você aderir à salvação. Você não merecia, mas a doença que você está enfrentando no seu corpo, Ele nessa noite Ele quer curar. Porque eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: tem muita gente que pensa que Jesus só está curando o coração. Não, Ele permanece vivo e continua curando o corpo das pessoas. Ele continua curando enfermidades físicas, e não é só para um grupo seleto. Não, Ele quer curar todo mundo. E a gente presta atenção: a palavra salvação no grego é usada como sozo, S-O-Z-O. Repete comigo: S-O-Z-O. Mais uma vez: S-O-Z-O. Fala sozo. O que é o sozo? Que a gente salvação. Mas na palavra sozo também está incluso cura e libertação. Tem gente que quer separar a salvação da cura e da libertação. Mentira do diabo. Jesus veio salvar, mas também veio curar e libertar. Amém. A gente pensa assim: o que é mais importante? Salvar, curar ou libertar? Minha gente, é claro que a salvação da alma é mais importante, mas não significa que a cura e a libertação sejam menos importantes, porque faz parte do ministério de Jesus o sozo, que é salvar, curar e libertar. Quando chegava no leito para Jesus, Jesus falava assim: não, vou curar a alma dele, que ele vai para o céu, né? É assim que ele fazia? Não, ele fazia um milagre, curava as pessoas, libertava os processos, levantava aquela pessoa, e aquela pessoa começava a seguir Jesus e começava a trilhar o caminho da salvação, porque seguir Jesus é trilhar o caminho da salvação. Então, a obra de Jesus salvífica também inclui cura e libertação. Repete comigo: a obra de Jesus, a obra da salvação, também inclui cura e libertação. Presta atenção. Jesus nunca tratava ninguém com indiferença. Você já foi tratado com indiferença na sua vida? Sim ou não? Doeu? Gente, é melhor você levar um tapa na cara, um soco na costela, do que ser tratado com indiferença. Tem coisa pior do que isso? Os casados às vezes sabem, né, que a mulher às vezes quer dar uma brigada, ela prefere que o marido brigue junto do que faça indiferente. É muito doído. A indiferença ela é terrível. Imagina como todo mundo tratava o leproso, certamente com indiferença. E Jesus não tratava com indiferença. Segundo a lei judaica, presta atenção aqui, hein? Segundo a lei judaica, todo mundo que tocava no leproso ficava impuro, porque o leproso era considerado impuro. Mas olha aqui, a santidade de Jesus é invencível. A santidade de Jesus é invencível. Ele toca o leproso, e não é Jesus que fica impuro, é o leproso que fica puro. Jesus, ele toca aquele homem que ninguém queria tocar. Ele toca o leproso que ninguém queria tocar. E todo mundo que tocava no leproso seria considerado impuro. Mas quando Jesus toca aquele que era considerado impuro, ao invés de Jesus ficar impuro, ele fica puro também, ele fica sarado também, porque a santidade de Jesus é invencível. É por isso que a igreja é a esposa de Cristo. E pode acontecer o que for, você pode ver o escândalo que for na internet, mas tem 2.000 anos que uma igreja está de pé. Por quê? Porque a santidade do noivo, do esposo dessa igreja é invencível. Ninguém mancha Jesus. Você pode fazer, não deve fazer, mas que você fez ou faça alguma coisa de errado, você nunca vai manchar Jesus. Então abraça Ele e deixa Ele te salvar. Abraça Jesus e deixa Ele te salvar. Presta bem atenção. Existia um ritual. Vocês viram que Jesus aqui em Marcos 1,40, nessa passagem, quando ele cura o leproso, ele fala assim, ó: agora vá ao sacerdote e que ele faça o rito da purificação.
Pergunta agora em Tiago. O que é o rito da purificação? Pensa comigo, pegavam um pássaro. Esse era o rito. Eles pegavam um pássaro, matavam, saía sangue, certo? Um morria, um pássaro morria e derramava sangue. Eles pegavam outro pássaro, mergulhavam nesse sangue do que tinha sido morto, banhavam ele nesse sangue, e o outro pássaro saía voando livre. Te parece familiar isso? Presta atenção. Jesus na cruz, ele derrama o seu sangue e morre, para que nós, lavados no sangue dele, curados no sangue dele, sejamos livres também. Você prestou atenção? Um pássaro morria, o sangue dele era derramado, aí pegava o pássaro que estava vivo, mergulhava no sangue e fazia ele andar, ele voar. Voar é sinal de liberdade. Então aquele homem era livre, e assim que Jesus faz conosco, minha gente. Ele nos mergulha no sangue dele, porque ele é o Cordeiro. Ele nos mergulha no sangue dele, porque ele é o Cordeiro, e nós saímos do sangue dele livres. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus quer te fazer livre. Jesus nessa noite quer que você saia aqui voando e livre. Presta bem atenção. Presta bem atenção. O leproso, ele era excluído, não é? Sim ou não? Sim. O leproso era excluído, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele tinha lepra, ninguém queria chegar perto dele. Mas aí o bonito leproso é curado, não é? E conta para todo mundo. E aí todo mundo começa a querer ir atrás de Jesus, porque também quer ser curado. Todo mundo fala, vamos atrás desse Jesus, porque eu também tenho que conhecer para ser curado. E aí Jesus não podia entrar nas cidades, ele tinha que ficar sozinho. Porque senão as pessoas ficavam atrás dele. Presta atenção. Aquele que era excluído, Jesus se faz excluído por ele. O leproso, ele era excluído. Ele não podia tocar nas pessoas. As pessoas não podiam tocar nele. As pessoas não podiam tocar em Jesus. As pessoas não podiam tocar no leproso. Mas aí quando Jesus cura, o que acontece? Presta atenção. Jesus, ele não pode mais estar perto das pessoas, e o leproso é livre para ficar perto de quem ele quiser. Jesus se fez prisioneiro por você na cruz. Jesus se fez excluído por você na cruz. E o preço para a nossa cura, para a nossa salvação, ok, mas também para a nossa cura foi pago, porque Jesus teve que pagar um preço. Por isso que o ministério de cura é um ministério de muitos desafios, porque é preciso pagar um preço. Mas o que importa é que as pessoas são livres. Presta bem atenção. Toda a cura é obra da cruz, que foi do lado aberto de Jesus. Toda a cura é obra da cruz, que flui do lado aberto de Jesus. E quando esse leproso e essas pessoas eram curadas, era como se elas também já fossem beneficiadas pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu não sei qual é a sua lepra, não sei. Não sei qual é a enfermidade que você tem, eu não sei. Mas eu quero lhe dizer que Jesus se fez excluído por você, para que hoje você fosse curado. Amém. Glória a Deus. Em Êxodo 15, 26, Deus revela o nome dele. Eu sou o Deus que te cura. Eu convido você a levantar sua mão direita e diga assim comigo: o meu Deus é o Deus que me cura. O meu Deus, esse é o nome dele. É o Deus que me cura. Agora presta atenção, gente. Nós vamos viver de quinta-feira a festa dos arcanjos. Até o Concílio Vaticano II se comemorava a festa só de São Miguel, mas depois da reforma litúrgica se comemora a festa dos arcanjos. Então dia 29 não é só dia de São Miguel, é dia de São Gabriel e São Rafael. Rafael significa é o Deus, Rafa, Deus cura. Rafael é a cura divina. E nós vamos pedir a intercessão dos três, mas um especial de São Rafael para que ele venha nos curar. E o ministério de cura na minha vida foi algo muito engraçado, né? Porque
Eu, quando criança, o que mais me impactou no movimento carismático em geral eram as manifestações dos dons. Alguns gostam das músicas, dançar, outros gostam da palavra. Mas, gente, eu ficava encantado de ver Deus agindo no meio do povo. Eu ficava achando bonito demais o povo cair no poder de Deus, que a gente chama mais de repouso, mas eu gosto mais do nome cair no poder, né? Porque repouso tem a impressão que a pessoa está dormindo. Achei uma coisa mais linda orar em línguas. E sempre aquilo me atraiu. Tanto o primeiro livro que eu ganhei da igreja sobre esse assunto chamava Repouso do Espírito, de um grande homem, que é um general de Deus da nossa geração, que morreu, né? Não é da nossa geração. É um padre chamado Padre Robert de Grandes. Alguém já ouviu falar do Padre Robert de Grandes aqui? Pois é, tem pregação dele na internet. E os livros também são um pouco difíceis de achar. E aí, eu fui caminhando, tive uma experiência de batismo no Espírito Santo com 9 anos. E aí eu comecei a orar pelas pessoas com 9 anos de idade. Real, oficial, 9 anos de idade, eu punha as mãos e orava. Gostava de ver isso. E aí, eu fui crescendo, aí eu comecei a pregar. Existe uma coisa aqui no Brasil que as pessoas têm ministério de cura assim como uma coisa que eu não gosto. Vou explicar para vocês. Quem trabalha com cura e libertação sempre morre de uma forma trágica. Presta atenção. Todo mundo vai morrer. Se for assim, então cortar dos mártires, né? Morrer decapitado, sem a cabeça. Mas o diabo atenta todo mundo. Quem está vivo então? Morre! Mas se não quer ser tentado pelo diabo, morre, porque só para a tentação quando morre. Tudo isso são mitos que as pessoas vão criando. São, o pessoal, né, que na palestra chama de quem crença limitante, tudo ideia que o diabo colocou. Porque a gente quer separar, né? Por exemplo, o batismo no Espírito e o uso de dons, não pode. E cura também. Os grandes avivamentos que aconteceram na terra, principalmente os contemporâneos desse tempo, só se sustentaram porque tinha equipes de cura que oravam pelos enfermos. Então nós temos que orar pelos enfermos. Que batismo no Espírito é esse que a gente recebe, mas a gente não tem coragem de pedir para que Deus cure as pessoas? Então as pessoas falam, não, muito mais do que curar, Deus quer salvar. Minha gente, Deus quer salvar, mas não precisa excluir as outras coisas. É uma mania que para uma coisa tem que excluir a outra. Não tem. O melhor é ser salvo, mas nós também temos que curar as pessoas. E a palavra de Deus diz, batei e a porta abrir-se-vos-á. Nós temos que bater na porta até a porta se abrir. Tem muita gente que não é curada não porque Deus não quer. Tem muita gente que não é curada porque nós não temos coragem de orar. Agora se você orou, fez sua parte, agora o problema é de Deus. Como que o ministro de cura é humilde? Eu tenho medo de ficar vaidoso. Já é vaidoso falando essa frase. Eu tenho medo. É falsa humildade isso aí. Como você não tem humilde? Você está aqui e a pessoa está com câncer, você ora por ela, ela é curada. Você está orando por outra pessoa, ela tem um problema, uma enfermidade no pulmão, ela é curada. Você ora pela outra, ela não é curada. E aí você começa a entender que não é você quem faz, mas é Ele quem faz. Você precisa se colocar à disposição. E crer que Ele continua fazendo. Agora a gente tem medo. Mas aí o nome de Deus vai ser envergonhado. Não, é o seu nome que está com medo de ser envergonhado. E nós que somos de Jesus, gente, nosso nome já era. Presta atenção. E aí eu comecei a me fechar isso. Aí eu comecei a caminhar no começo da comunidade, comecei a caminhar junto ao movimento mesmo, né, da renovação carismática, né, tem um movimento, mas hoje a gente chama de corrente de graça. E a coordenadora, que era uma psicóloga, a Lucimara, falou assim, eu fui numa reunião, depois eu nunca mais fui, falei, vou ficar de fora a mim, não quero ficar sabendo de nada disso. E aí ela mandou uma outra moça me procurar, falou, vai procurar aquele menino que ele precisa estar com a gente. Aí foi indo, mesmo assim resistindo. E aí eu comecei a escutar muita gente que falava assim, Deus não fala com todo mundo, não é assim que Deus fala. Para você ser usado por Deus, você tem que estar assim, tinindo. Não é assim não, gente. Deus não quer corações perfeitos para Ele usar, Ele quer corações disponíveis e rendidos. Não, para Deus me usar, eu tenho que estar assim. É claro que tem que estar de graça, vocês têm que ir para o céu. Agora Deus pode usar um monte de gente. Você tem que ter coração disponível, coração rendido. Jesus é o Senhor que faz. Sabe por que às vezes você jejua, você ora, você faz um monte de coisa e não acontece nada? E o dia que você não faz nada disso acontece? É porque Deus quer mostrar para você que é Ele quem faz, não é você quem faz.
Ele está falando, não, deixa eu te falar uma coisa, o jejum e a oração é prática do dia a dia. Agora, quando é para me usar, se faz como um vaso nas mãos do oleiro. Você quer que Deus te use? Se faça como um barro nas mãos do oleiro. Porque quando o nariz está assim, pode ter certeza que não rola. E aí a gente começou a caminhar. E eu vou confessar, fazer uma confissão pública. Eu comecei a ter, porque eu escutava pregações muito duras. E essas pregações muito duras me fizeram acreditar que Deus era só justiça e não era misericórdia. E foi aí que eu me lasquei. Porque eu sofria muito, eu comecei a não acreditar mais que Deus era misericórdia. Eu achava que Deus era só justiça. E como o meu carisma que Deus me colocou em mim desde o ventre da minha mãe, desde a eternidade, era sobre misericórdia, o demônio já veio de tudo para me aproximar dela. Então era do tipo assim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Ah, mas também é justiça. Não é assim? Gente, Deus é justiça, mas o atributo máximo dele é misericórdia. Ele falou para Santa Faustina, hashtag Santa Faustina. Ele é justiça sim, nós não podemos esquecer disso. E a misericórdia não existe sem a justiça, mas não deixa de ser infinitamente misericordioso. É, eu fiquei um xiita, né? Eles identificam um xiita. Mas aí, passei por um processo muito doloroso e humilhante. E um dia eu fui pregar numa comunidade, chama Vida e Missão, cidade, eu não lembro, Tuiutaba. E uma moça, enquanto eu estava pregando, nesse tempo de dor, ela olhou para mim e falou: Tiago, quando eu estava pregando, eu ouvi no seu coração uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. E essa gruta de Nossa Senhora de Lourdes sai uma água que cura e liberta as pessoas. Mas para essa água sair, Santa Bernadette teve que beijar o chão. Ela não tinha entendido muito o que ela estava querendo dizer. Ela olhou bem para mim e falou assim: Tiago, para essa cura, essa fonte de cura e libertação acontecer, sair de lá, foi preciso passar pela humilhação. E foi aí que eu comecei a entender que toda aquela humilhação que eu estava passando naquele tempo é porque Deus queria me forjar para que eu fosse um instrumento eficaz de cura ainda mais na vida das pessoas, e não só eu, como toda a comunidade, Zé de Maria, nós trabalhamos muito com isso. E aí o que aconteceu? Eu depois conheci uma pessoa que eu recebi uma, que a gente chama de ativação de dons, e gente, desde então eu tenho visto curas maravilhosas acontecendo. E não é sobre mim, é sobre ele. Um dia a gente estava em Franca, num evento, e tinha uma senhorinha, e tem gente que não gosta de rezar para a cura de velho, né? Porque acha que já tem que morrer. Ah, já que está velho, vamos rezar, Senhor, leva embora, pai. Cura o coração, vamos trazer o padre. Gente, Deus vai curar. O velho também, a velha. E a velha tinha uma perna melhor do que a outra. Aí não foi nem eu que orei, foi alguém da comunidade, o Felipe estava junto. Ela tinha uma perna melhor que a outra, se fazendo andar assim. E nós começamos a orar e dar palavras de comando à perna. A gente às vezes ora com palavras de comando. Por exemplo, uma pessoa tem uma dor no cóccix aqui. Aí você começa a falar: em nome de Jesus, dor no cóccix, eu te ordeno, vai embora agora, em nome de Jesus. Aí você fala: você está ordenando a Deus? Não, nós estamos ordenando a doença que vai embora, não é a Deus. Aí a gente começou a falar: perna cresce em nome de Jesus. E nós a gente tinha ouvido, gente, a perna da velha não cresceu, cresceu. Aí no outro dia a gente chegou na pastoral de rua e mostrou, né, para todo mundo: olha o que aconteceu no final de semana. Aí uma das moças falou assim: isso aqui foi em Franca? Ela falou: a gente falou, não foi? Pois é, eu acredito que isso é verdade, porque essa senhora é a avó do meu ex-namorado, e realmente ela não andava assim. Esse mesmo dia, eu não me esqueço, tinha uma senhora que tinha uma alergia no braço, o braço dela ficava cinza, e nós começamos a orar, dar palavras de conhecimento, palavras de comando, em nome de Jesus, a alergia vai embora. Gente, aos nossos olhos aqui, nesses dois, ó, eu acho que um é melhor do que o outro. Bom, não sei. Começou a alergia sair na hora, nós vimos que foi completamente curado. Na nossa frente ali, na nossa frente. Uma vez a gente estava fazendo uma evangelização na rua, lá no calçadão de Ribeirão Preto. A gente foi orar para um senhor que uma senhora chegou, ela tinha, eu não sei se é artrite ou artrose, mas ela chegou arrastando da perna. E ela chegou arrastando da perna, e a gente começou a orar para aquela senhora, e ela sentiu destravar a perna dela. Ela chegou arrastando da perna e saiu quase pulando na nossa frente. Esses dias para trás eu estava na live, e aí eu estava orando na live que eu faço no dia
11h57. Comecei a orar e uma mulher falou: Tiago, faz 8 anos que eu tenho esse zumbido no ouvido e não sai. Então eu orei para ela, comecei a dar palavras de comando, aquela dor que fosse embora, aquele zumbido que fosse embora. Ela fazia 8 anos que sofria com esse zumbido no ouvido. Faz mais de 2 semanas que esse zumbido foi embora e não voltou mais. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muita coisa para te contar. Até os moradores de rua, já contei várias vezes era o Saddam ou o Hussein, não lembro o nome. O Hussein, quem que eu falo? O Saddam ou o Hussein? Ele pediu para a gente orar por ele, ele não conseguia levantar um braço. A gente orou por ele, o braço dele começou a levantar normalmente. Aí toda vez que ele via a gente, ele fazia assim para mostrar que o braço continuava curado. Porque Jesus continua curando hoje, os milagres continuam acontecendo hoje. E é claro que Deus quer nos salvar, mas o mais importante é a salvação. Mas não é só o que Jesus faz. E Deus quer usar você, quer curar pessoas aqui nesse lugar. Eu nunca me esqueço do senhor que não ouvia no ouvido esquerdo, e nós oramos por ele, e começou a ouvir instantaneamente no ouvido esquerdo. Segunda-feira na comunidade nós recebemos uma notícia, e até a distância Jesus faz, de uma moça que estava no hospital e não sabia, mas ela ia ter que ser internada. Como é que era? Ia ter que ser internada porque estava com muita dor, esperando vaga, que não sabia o que tinha. E nós começamos a orar e pedir para que os demônios também, porque existem, não todas, mas existem enfermidades que são provocadas por demônios. Nós começamos a orar e repreender as enfermidades, os demônios de enfermidade. E aí a Márcia do Felipe, que é da comunidade, começou a ver algo no estômago dela. Não é que a mulher estava com hemorragia no estômago, mas para nossa surpresa ela foi curada. Foi anteontem, foi ontem, hoje ela está em casa. Mas teve momentos que a gente orou e a pessoa não foi curada? Teve, mas o problema é dele, né? Nossa parte é orar. Tem muita coisa que eu podia contar, gente, mas Deus é muito bom e Ele quer nos curar nessa noite. E eu quero falar mais uma coisa. Existem enfermidades também. Qual que é a causa da enfermidade? A causa da enfermidade é sempre o pecado, não é Deus. Deus mandou essa enfermidade para mim ser mais santo. Não, a enfermidade não é culpa de Deus, a enfermidade é culpa do pecado. Deus pode se utilizar da enfermidade para que você seja mais santo, mas não foi Deus que mandou, foi o pecado. Deus não quer ninguém doente, mas a gente fica, por quê? Por causa do pecado. Então Deus infelizmente permite a enfermidade, porque através dessa enfermidade Ele vai nos chamar para mais próximo dele. André, você está acuado aí por quê? Acabou o tempo? Porque está acuado assim, o que está acontecendo? Tá bom. Gente, a enfermidade, na verdade, é fruto do pecado. Aí você vai olhar para mim que está no meio e falar: pecou, né? Não é isso. Não é só o pecado do outro, é pecado da humanidade. Nunca é Deus. Deus se utiliza de um mal para tirar um bem? Sim. Mas Deus quer mandar esse mal? Não. Mas e os santos? E a gente aqui lá chama sofrimento redentor. São João Paulo II escreveu sobre isso. Ele se utilizava do sofrimento pela santificação das almas. Mas isso não significa que toda enfermidade você tem que aceitar. É claro, mas eu tenho que tomar um remédio. Também tem que tomar um remédio. Mas por que não orar por uma enfermidade rara? Outra coisa. Nunca também esquecer do médico. Que quem vai constatar se uma cura foi verdadeira ou não foi Deus. Nós conhecemos uma moça que a gente foi atender e ela foi numa igreja, numa seita aí, e aí ela tinha, não era transtorno bipolar, ela tinha transtorno de personalidade borderline. Vocês sabem que tem diferença do bipolar e do borderline, né? O bipolar é aquele, a gente usa, não é bipolar, não, às vezes é só doido, só tá doido não, só desgrilado. O borderline é aquela pessoa que tem uma depressão, o borderline é aquele que tem uma depressão, um tempo depressivo, um tempo em mania, um tempo depressivo, um tempo em mania. Borderline não, muda várias vezes no dia. E aí ela tinha esse transtorno borderline. As pessoas que têm transtorno borderline são pessoas que têm muita tendência ao suicídio. E aí ela foi na igreja e o pastor colocou a mão nela, fez Shazam, né? Que é assim mais ou menos, as pessoas pensam que é assim, fez Shazam! E falou que ela estava curada, e aí chegaram em casa e jogaram todos os remédios fora. Beleza. A menina começou depois a se cortar, querer se matar. Por quê?
porque deixou de tomar um remédio. E às vezes Deus libera a cura, e quando Deus libera a cura, o que acontece? Ele vai potencializar o poder do remédio, mas você não pode suspender uma AS infantil. É um médico que suspende. Mas Eclesiástico fala, sobre médicos e medicinas. Então assim é prudência. São João Paulo II tem ensino que a fé e a razão, elas andam juntas. Uma não substitui a outra, uma não exclui a outra. Mas Deus ele quer nos curar. E um dos meios que Deus usa muito para curar é a palavra de conhecimento, que muitos usam de palavra de ciência. Às vezes a pessoa fala assim, a palavra de ciência. Ciência eu não gosto muito, eu gosto mais de usar a palavra de conhecimento, porque traz um conhecimento de coisas que a gente não sabe. Então a gente está aqui orando e Deus fala, essa é a palavra de conhecimento. E aí às vezes a gente tem, totalmente quando é cura física, nós temos que falar para a pessoa, quem é essa pessoa? Por quê? Porque se é sinal e maravilha, nós temos que pedir para Deus se manifestar com sinais e maravilhas. E sinais são para a gente ver. Os padres muito antigos, por exemplo, o padre Emiliano Tardif, alguém já ouviu falar? Padre Emiliano Tardif? Ele pregava e ele falava que toda a cura vem pelas 5 chagas de Jesus. Ele começava a falar, Jesus está vivo. E ele mandava as pessoas levantarem. Você que está com isso, levanta a mão. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa não é curada por quê? Porque às vezes Deus vai curar no processo, mas às vezes Deus vai curar também. Ele está te mostrando não porque Ele já está curando, mas porque Ele quer que você ore para que seja curado. Então nós vamos orar, tem gente que acha estranho, a gente começa a falar assim, porque tem cura que é gradativa. Se a gente for olhar o Evangelho, cada pessoa Jesus curou de uma forma. Eu vi um que até levou uma lama na cara. Você lembra? Porque é o jeito de Jesus curar. Para cada pessoa ele tem o seu propósito, o seu jeito de curar. Mas minha gente, com muita expectativa, creia que de fato aqui essa é uma noite de cura. Aleluia. Fique sentado. Levanta seus braços.